Bom dia, queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos, sintam-se acolhidos ao nosso encontro diário. Hoje iniciamos mais uma semana, então eu desejo a todos uma excelente segunda-feira, que possamos rogar a Jesus para que a nossa semana seja tranquila, serena e que, se tiver desafios, que possamos ter muita força para enfrentar, rogando sempre a Deus, não para que a nossa vida seja um mar calmo e sereno a todo momento, mas que o nosso remo, com a bênção de Deus, seja fortalecido para que o nosso barco consiga enfrentar a todas as ondas que vierem, pedindo muita força, muita sabedoria nas tomadas de decisão e muita resignação frente aos sofrimentos. Bom, meus queridos amigos e amigas, hoje nós vamos refletir no capítulo 4 sobre a passagem ressurreição e reencarnação. Visto a importância desta passagem, eu convido a todos com muito carinho a leitura completa dela. Eu sempre falo que a leitura completa das nossas passagens, ela é essencial para nos ajudar também a acolher alguns ensinos, visto que aqui são apenas alguns minutinhos de reflexão. Bom, hoje nós vamos compreender a diferença sobre reencarnação e ressurreição. Vamos nos ater ao pilar do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que vai nos esclarecer que na época do Cristo, os judeus, eles acreditavam no retorno da vida ao corpo. Eles já acreditavam nisso. Só que eles não tinham ciência, instrumentos, o conhecimento ainda era um cadinho limitado, então eles não tinham ainda como explicar como isso ocorreria. Eles acreditavam que o homem ele retornava à vida, mas eles não sabiam explicar como isso ocorria. Então eles designaram como ressurreição esse termo, que hoje o Espiritismo nos explica que é a reencarnação, explicando um pouquinho mais como essa lei ela se desenvolve. Bom, meus queridos amigos, os judeus na época, tendo um conhecimento limitado, crendo que o homem retornaria ao corpo, eles defendiam então a lei da ressurreição. Porém, a lei da ressurreição é o retorno da vida a um corpo que já não tem mais sinais vitais. Ou seja, um corpo que às vezes já está até em decomposição. E aí nele, de repente, retornaria a uma vida, a mesma vida que o habitou antes. Com o avanço da ciência, com o avanço da Terra, da tecnologia, com a chegada do Consolador prometido, que é o Espiritismo, nós compreendemos, principalmente através da ciência, que isso é um fato inconcebível. O fato da ressurreição não tem como ocorrer, porque não há como um corpo sem sinal vital, às vezes em estado de decomposição, de repente reavivar seus órgãos e voltar à vida. Diante da ciência, isso é inconcebível. Porém, com a chegada do Consolador prometido, com a doutrina espírita que tanto nos esclarece, que tanto nos ilumina, ele vem nos iluminar, esclarecendo que existe, na verdade, a lei de reencarnação. É uma lei que todos nós estamos sujeitos e uma lei que traz aí a justiça divina, concedendo a todos os seus filhos a oportunidade de retornar e poderem se aprimorar nos desígnios morais de um espírito. A reencarnação, como o nosso evangelho nos diz, que é um trechinho que eu retirei aqui para nós, nos diz o seguinte, que a reencarnação é o retorno da alma ou espírito à vida corporal, mas em um outro corpo novamente formado para ela e que nada tem de comum com o antigo. Não vai vir, às vezes, no mesmo meio, no mesmo local, na mesma cidade e também, às vezes, nem na mesma família. Então, é um novo corpo.
A reencarnação, ela é uma lei em que nós retornamos sim à vida. O nosso espírito retorna, mas em uma outra época, em um determinado tempo diferente e também em um novo corpo. Nós não habitamos aquele corpo que habitamos em outra existência, mas nascemos novamente. E falando em nascer novamente, nossa passagem de hoje ela é muito interessante porque ela traz vários fragmentos das passagens de Jesus, dos evangelistas, explicando ali em alguns momentos que eles comentaram sim sobre a eternidade da vida, sobre o retorno do espírito à carne. E falando em renascer de novo, eu acho que sempre nos lembramos da lição de Nicodemos, que é a passagem que mais aí nos liga quando Jesus fala a Nicodemos que o homem tem que nascer novamente. Eu até trouxe um trechinho falando sobre ela, que está no livro Boa Nova, no capítulo 14. O livro Boa Nova é um livro psicografado por Chico Xavier, ditado pelo querido espírito Humberto de Campos. E ele vai retratar ali para nós aquele ambiente que aconteceu essa conversação, esse ensino do Cristo a Nicodemos. Jesus estava ali com Tiago e André. E eis que Nicodemos chega. Lembremos que Nicodemos, ele era extremamente inteligente. Ele era muito inteligente. E ele também tinha, sim, uma afeição, queria conhecer um pouco mais sobre o Evangelho, sobre o que o Messias ali estava ensinando. Ele já havia ouvido falar sobre os ensinos dos discípulos. Então, sabendo disso, Nicodemos viu Jesus, André e Tiago e se aproximou deles, virou para Cristo e lhe fez a seguinte afirmativa: Mestre, bem sabemos que vindes de Deus, pois somente com a luz da assistência divina poderíeis realizar o que tendes efetuado, mostrando o sinal do céu em vossas mãos. Tenho empregado a minha existência em interpretar a lei, mas desejo receber a vossa palavra sobre os recursos de que deverei lançar mão para conhecer o reino de Deus. Ou seja, Nicodemos está aqui de frente para o Messias, pedindo a ele o que ele poderia fazer para conhecer mais sobre o reino de Deus. E Jesus, na maior serenidade, pacífico de coração, responde a Nicodemos: Primeiro que tudo, Nicodemos, não basta que tenhas vivido a interpretar a lei. Antes, raciocinar sobre as suas disposições, deverias ter-lhe sentido os textos. Mas, em verdade, devo dizer-te que ninguém conhecerá o reino dos céus, senão nascer de novo. Mas em verdade, devo dizer-te que ninguém conhecerá o reino dos céus, senão nascer de novo. Bom, Nicodemos, ouvindo essa resposta de Jesus, ficou um pouco incompreendido. Ficou se questionando como que o homem renasce de novo? Mas um homem que já tem um corpo idoso, como que ele vai reabitar um corpo de uma criança? Nicodemos ficou um pouco confuso. Sabemos aí no livro Boa Nova, no capítulo 14, que o diálogo deles se estende. Mas aqui eu vou adiantar um pouco e dizer que Nicodemos foi com essa dúvida. Ele não compreendeu, porque ele estava muito atento às leis da terra. Jesus até fala para ele: se você não está conseguindo nem compreender alguma coisa que eu estou te dizendo da terra, que digamos assim, que é uma lei que rege tudo, como que você vai compreender as coisas dos céus, Nicodemos? Então o diálogo deles ali se estende. Porém, depois Nicodemos ele se vai, ainda acredito que com a dúvida, sem compreender como assim o homem retorna ao corpo, visto também, meus queridos amigos, que naquela época, como não tinha ainda o avanço da ciência,
alguns estudos, para eles ainda era um pouco difícil compreender. Mas Jesus ali pedia-lhe fé para compreender o que ele estava dizendo. Mas Nicodemos indo embora, ficou Tiago e André. E eles observaram todo o diálogo e ficaram ali sedentos de querer saber mais. Eles ficaram assim, maravilhados, querendo que Jesus explicasse para eles mais como que é isso de renascer de novo, de retornar. E aí Jesus vira para eles e diz: por que tamanha admiração em face dessas verdades? As árvores não renascem depois de podadas? Com respeito aos homens, o processo é diferente, mas o espírito de renovação é sempre o mesmo. O corpo é uma veste. Olha que interessante. Jesus disse: o corpo é uma veste. E ao longo da conversa ele diz: a morte do corpo é essa mudança indispensável, porque a alma caminhará sempre por meio de outras experiências, até que consiga a imprescindível provisão de luz que para a estrada definitiva no reino de Deus, com toda a perfeição conquistada ao longo dos rudes caminhos. Essa fala do Cristo é maravilhosa. Olha só o que ele nos diz: o corpo é uma veste, a morte do corpo é uma mudança indispensável, porque a alma caminhará sempre. Olha ele aqui nos esclarecendo sobre a eternidade do espírito. O túmulo não encerra a vida, o corpo é só uma veste, é só um instrumento que o nosso espírito precisa para estar aqui na matéria encarnado. E Tiago e André ouviram aquelas elucidações, os ensinos do mestre, muito interessados com aquilo. E é a vez em que Jesus irradia, finalmente irradia a todos que estavam ali sobre a eternidade da vida, sobre a nossa oportunidade de retornar, de regressar aqui à Terra, nos reencarnar novamente, mas em uma nova veste. Em uma nova veste, cumprindo novas experiências, e como Jesus aqui, vou até reler o último trechinho, Jesus nos diz, né? Até que consiga a imprescindível provisão de luz para a estrada definitiva no reino de Deus, com toda a perfeição conquistada ao longo dos rudes caminhos. Caminhos difíceis, mas que nos levam à perfeição. Provas penosas, mas que nos levam à perfeição. E é renascendo de novo, é passando por novas provas que nosso espírito vai se purificando, vai curando as sequelas que ele ainda carrega ao longo das existências. É muito lindo ver isto, meus amigos, porque por muito tempo, as passagens dos evangelistas foram interpretadas de forma um tadinho equivocadas, mas hoje, com a chegada do Espiritismo, ele lança luz sobre isso, sobre a eternidade, nos esclarece. O nosso pilar aqui, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, sempre nos esclarece de uma forma muito objetiva, muito clara sobre essas passagens, nos convidando a compreendê-las mais no seu fundo do que a sua forma, e isso é muito importante, sem ficar nos atendo muito à palavra, ao significado da palavra, mas ver o fundo que Jesus queria compartilhar ali daquele ensino. E com essa passagem, dessa lição a Nicodemos, em todo esse ambiente, Jesus falava sobre a eternidade do Espírito, sobre a lei que rege o todo, que é a lei da reencarnação, que é a lei que mostra a justiça de Deus com todos os seus filhos. Nós temos a oportunidade de voltar e fazer diferente. Tenham todos uma excelente segunda-feira. Nos encontramos aqui amanhã para iniciar o nosso dia com mais uma reflexão do Evangelho. Fiquem em paz, fiquem com Deus.
Essa é uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias a todos os corações que nos ouvem e que nos acompanham. Até amanhã.